Alô, lotequeiros de plantão! Loteca Concurso 1209, já temos a programação oficial e acumulou mais uma vez, pessoal. A loteca está acumulada e o prêmio agora em 8 milhões de reais para 14 acertos para esse concurso 1209. Maior prêmio da história, cada vez aumentando mais, né? 8 milhões a estimativa de prêmio para 14 acertos. Antes de falar mais desse concurso 1209, que está muito difícil, o concurso 1208, tivemos aí 6 surpresas, 5 jogos dentro da normalidade e apenas 3 favoritos se confirmaram. Isso nos mostra o quê? Que quando dá muitas surpresas e jogos dentro da normalidade, tira muita gente também, porque muitos apostadores vão em busca da zebra, né? E acabam esquecendo dos jogos dentro da normalidade e das surpresas. Por isso acumulou mais uma vez o concurso, né? Ninguém conseguiu acertar os 14 acertos e a premiação acumulou para 8 milhões de reais. Segundo prêmio, 13 acertos, tivemos 22 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 15.222,08. E sobre esse concurso aqui, 1209, teremos 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro Série B e 2 jogos pelo Campeonato Inglês, né? Jogo 10 aí, um jogo pela Série B dificílimo entre Volta Redonda e Atlético Clube, né? Já deixo aqui minha dica de um jogo para triplo aí, que é esse jogo 10. Pelo Campeonato Inglês, Liverpool e Arsenal, duas equipes que estão muito bem no Campeonato Inglês, ainda no início, mas jogo dificílimo também. O jogo 1, Clássico Paulista, o principal jogo aí, o jogo 1, Corinthians e Palmeiras, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, né? As equipes que se enfrentaram pela Copa do Brasil, e o Corinthians se deu melhor, venceu os 2 jogos. Dessa vez é na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, domingo 6h30 da noite, às 18h30. Teremos 5 jogos apenas no sábado e os outros 9 jogos no domingo, né? E o último jogo será entre Sport Recife e Vasco da Gama, às 8h30 da noite. Em seguida vou dar meus palpites para esse concurso 1209, meus palpites iniciais. Hoje ainda é segunda-feira, né? Lembrando que na quinta ou na sexta-feira pela manhã sempre gravo outro vídeo após a rodada do meio de semana, que esse meio de semana será pela Copa do Brasil. Alguns clubes jogarão, outros jogarão jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, né? Hoje mesmo teremos 2 jogos aí do Campeonato Brasileiro, Palmeiras enfrentando o Sport e o Flamengo enfrentando o Vitória hoje, segunda-feira à noite. E no meio de semana teremos a Copa do Brasil. Alguns clubes brasileiros se enfrentarão, como Botafogo e Vasco, Corinthians e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogos dificílimos aí nesse meio de semana. E na quinta-feira à noite ou pela sexta de manhã gravarei meu segundo vídeo. Mas antes vou dar meus palpites iniciais para esse concurso. É clássico, o Corinthians já vem vencendo o Palmeiras aí. Nesse ano, alguns jogos aí só tem dado mais Corinthians, mas no momento eu vejo o Palmeiras mais preparado para essa partida, nesse momento. Então eu vou usar meu primeiro duplo aqui e vou de empate Palmeiras, coluna do meio, coluna 2. Vou usar 3 duplos nesse joguinho e um triplo, que é uma aposta que custa R$ 48. Jogo 2, Ceará e Juventude. Ceará jogando em casa, equipe forte quando joga em casa. O Juventude, que ontem perdeu para o Botafogo por 3-1, eu esperava mais do Juventude. A equipe tinha vencido o Vasco e o Corinthians jogando em casa, mas ontem perdeu para o Botafogo por 3-1. O Ceará conseguiu um bom empate no sábado à noite contra o Grêmio, 0-0, e vem forte para essa partida. Eu vejo o Vozão, o Ceará, como favorito. Vou de coluna 1 no jogo 2. Lembrando, são minhas análises iniciais. Hoje ainda é segunda-feira à noite. Terei outro vídeo aí depois dos jogos do meio de semana, quarta e quinta-feira, Copa do Brasil. Eu acho que na sexta-feira pela manhã gravarei meu próximo vídeo. Jogo 3, CRB e Paysandu. O CRB, que pipocou aí na última rodada, perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. Paysandu foi pior ainda, perdeu em casa para o Operário de Ponta Grossa, no Paraná.
também. Então, duas equipes que vivem um mau momento aí na Série B. Pelo momento das duas equipes, pelo futebol apresentado, eu vou de coluna do meio nesse jogo 3. Empate seco. Jogo 4, Botafogo e Bragantino. Jogo difícil. Botafogo joga neste meio de semana contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, enfrentando o Bragantino aí, que está livre essa semana só para treinar e para esse jogo do final de semana. O Botafogo jogou bem contra o Juventude, venceu por 3-1. O Bragantino reagiu no Campeonato Brasileiro, venceu o Fluminense por 4-2 e vai dar trabalho aqui. Por isso eu vou tentar aqui um duplo fechado no mandante, Botafogo e coluna do meio, coluna 1 e coluna do meio nesse jogo 4. Acho que o Bragantino pode buscar esse empate e até a vitória, mas na minha opinião vai dar trabalho aí. A equipe reagiu, venceu o Fluminense por 4-2. Então, jogo 4, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 5, Atlético Paranaense e Novo Horizontino. O Atlético Paranaense que reagiu na competição, né, na Série B, joga neste meio de semana na Copa do Brasil. Terá um jogo dificílimo. É difícil aqui saber se o Atlético Paranaense vai focar, mas pelo momento a equipe precisa pontuar na Série B se quiser o acesso para o ano que vem. Então a equipe tem que jogar para valer neste meio de semana na Copa do Brasil e também no final de semana pela Série B. Vejo a equipe como favorita para esse jogo, mas não vou confiar, porque o Atlético Paranaense a gente confia e já tem decepcionado muito. Pela Série B a equipe não vence há vários jogos jogando em casa. Então eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Um empate aqui, tentar buscar uma surpresa que o Novo Horizontino pode surpreender, viu? Não tenham dúvida. Jogo 6, Cruzeiro e São Paulo. Jogo difícil. O São Paulo não joga neste meio de semana porque está fora da Copa do Brasil. O Cruzeiro forte venceu o último jogo em casa contra o Inter. São Paulo venceu bem também o Atlético Mineiro ontem à noite por 2-0. O Cruzeiro é favorito aqui para essa partida por jogar em casa, mas pelo momento do São Paulo não vou confiar e vou usar meu triplo nesse jogo 6 aqui. Coluna 1, coluna do meio e coluna 2. Meu triplo vai para esse jogo 6. Já usei meus 3 duplos e o triplo. Outro concurso muito difícil, hein? Jogo 7, Flamengo e Grêmio. Agora só meus palpites no seco. Flamengo favorito, sem dúvidas. A equipe não joga pela Copa do Brasil, está eliminado também. Então em casa contra o Grêmio, Flamengo favorito, coluna 1, jogo 7, sem dúvidas, né? Claro que surpresas podem acontecer, ou zebras, mas o Flamengo é muito favorito para essa partida contra o Grêmio. Coluna 1, jogo 7. Jogo 8, Atlético Goianiense e Amazonas. O Atlético Goianiense que ontem empatou 2-2, precisa vencer em casa, se a equipe ainda sonha com acesso. Então, jogando em casa a equipe é forte. Eu vou de coluna 1 nesse jogo 8 inicialmente. Acredito que o Atlético Goianiense é mais tímido que o Amazonas e tem tudo para vencer esse jogo. Não será fácil, mas me resta aí no seco aqui no Atlético Goianiense. Jogo 9, Liverpool e Arsenal. Campeonato inglês, o Arsenal começou muito bem a competição, o campeonato inglês, começou vencendo fora de casa o Manchester United, já venceu também agora na segunda rodada. A equipe vem muito bem aí e aqui eu vou usar um empate seco. Aqui é um clássico pesado. Liverpool e Arsenal tem tudo aqui para um empate aqui. Um jogo muito equilibrado entre essas duas equipes. Tudo pode acontecer, mas eu, como já usei meus duplos e meu triplo, vou de empate seco aqui nesse jogo aqui. Liverpool e Arsenal pelo campeonato inglês. Jogo 10, Volta Redonda e Atlético Clube. Aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Volta Redonda jogando em casa é melhor, é favorito para essa partida. O Atlético empata muito, é uma equipe que costuma complicar, mas também tem vezes que leva goleadas. Eu vejo o Volta Redonda como favorito para esse jogo, por isso eu vou de coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Mirassol e Bahia. Mirassol que vive um grande momento. A equipe venceu mais um jogo ontem contra o Fortaleza fora de casa. Dentro de casa que a equipe é forte mesmo. O Bahia está no G4, é uma equipe forte. Vai ser um jogo duro aqui. Como eu não tenho mais duplos nem triplos, aqui é um jogo para tudo pode acontecer. O Mirassol leva um ligeiro favoritismo para jogar em casa, mas o Bahia também vem bem, né? Venceu o Corinthians fora, venceu ontem o Santos por 2-0. Eu vou de empate seco nesse jogo 11 aqui, coluna do meio também. Muitos jogos aqui equilibrados e difíceis.
Jogo 12, Vitória da Bahia Atlético Mineiro. Aqui é um jogo difícil, o Vitória joga em casa no Barradão desesperado, precisando da vitória. O Atlético Mineiro também já vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro da Série A. Perdeu ontem para o São Paulo, está se aproximando do Z4. Mas a equipe tem um jogo dificílimo esse meio de semana pela Copa do Brasil contra o seu arquirrival Cruzeiro. Por isso aqui eu vou acreditar na vitória do Vitória, jogando em casa, no Barradão, pela necessidade. Acho que o Galo talvez até poupe jogadores, então eu vou de coluna 1 no jogo 12 aqui. Jogo 13, Aston Villa e Crystal Palace. Também pelo campeonato inglês, esse jogo 13. Jogo difícil, ainda é muito início, né? Será apenas a terceira rodada do campeonato inglês. O Aston Villa jogando em casa, para mim, eu vejo como favorito para esse jogo. Quem puder usar um triplo aqui, eu recomendo, porque é um jogo difícil. O Crystal Palace também não é um time bobo, mas eu vou de coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Sport Recife Vasco. Jogo que encerra aí o concurso 1209 no domingo à noite. É um jogo difícil, né? O Vasco, não sabemos qual Vasco irá jogar. Se é o que perdeu para o Juventude e para o Corinthians, ou o que enfrentou o Santos e jogou de forma extraordinária e venceu por 6-0. Eu acho que para cima do Sport o Vasco vai com tudo. Não será fácil, né? Vejo o Vasco aí com altos e baixos, mas eu acho que o Vasco vai buscar essa vitória. Eu vou arriscar aqui na coluna 2, no jogo 14. E foram esses os meus palpites iniciais. Hoje é segunda-feira, lembrando que na sexta-feira pela manhã gravarei outro vídeo após a rodada da Copa do Brasil neste meio de semana e alguns jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, né? Acompanhar também essas 4 equipes do Campeonato Inglês. O Liverpool mesmo jogou hoje aqui, está jogando hoje na segunda-feira. Já deve estar se encerrando o jogo. E darei meus palpites na sexta-feira pela manhã. Mas já dei esses palpites aqui com fé, né? Foi analisado aqui de forma honesta, né? Digo sempre a vocês, sigam a intuição de vocês. Loteca depende mais da sorte do que da lógica. Então é isso. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.